O Governo apresentou um novo pacote de medidas direcionadas aos jovens e a redução do IRS é a medida que vai chegar ao maior número de contribuintes com menos de 35 anos. Para o comentário juntam-se a mim Luís Leão, fiscalista, e também a Paula Franco Bastonari, da Ordem dos Contabilistas. Luís, começo por si. Estas medidas podem ter um grande impacto na vida destes jovens e inclusivamente ajudar a reter jovens em Portugal? Bom, antes de mais, bom dia, obrigado. Primeiro, a perceber se as medidas vão passar. Nós andamos a discutir há várias semanas a redução generalizada do IRS, com discussões que, por vezes, são inferiores a €1 e PSD e PS não se entendem, e convém lembrar que o PSD, juntamente com o CDS, tem 80 deputados, e por isso é preciso perceber se as propostas vão ser aprovadas ou com o Partido Socialista ou com o Chega. Sem nenhum destes dois grandes blocos, estas medidas não passam. Passando, e efetivamente estamos a falar de uma redução significativa do IRS, só para ter a ideia, para aqueles jovens com menos de 35 anos que chegam aos 81.929 euros, que estamos a falar do último escalão do IRS, estamos a discutir uma redução anual de imposto na casa dos 19.400 euros. A grande questão dos jovens é que, primeiro, os jovens que estão cá, o maior problema deles não é o imposto. O maior problema deles, e já o comentámos aqui nos estúdios, é de que a economia portuguesa, aos jovens, mesmo qualificados, não consegue pagar salários decentes, competitivos com outros países da Europa, e por isso eles imigram em busca de melhores condições de vida, porque as economias alemãs, a inglesa, francesa, americana e de alguns países asiáticos pagam remunerações mais elevadas e é por isso que saem. Esta medida poderá funcionar até como uma medida de atração, que é algo que se tem falado pouco em termos de comentários e de comunicação social, porque isto é uma medida aplicável a residentes fiscais em Portugal. O que significa que Portugal vai poder apresentar-se, depois da troca do regime do residente não habitual pelo incentivo fiscal à investigação científica e inovação. Para além deste, passamos a ter um novo instrumento, caso ele seja aprovado, para atrair jovens, porque conseguimos ter taxas na casa dos 20% efetivas para rendimentos que vão até 150 ou 175 mil euros por ano, no caso de profissionais liberais. E isto pode ser importante também para pôr Portugal numa rota da atração de jovens estrangeiros para virem para Portugal, como, por exemplo, para tudo aquilo que é desporto profissional, e vamos esquecer Benfica, Sporting, Porto e Braga, que têm orçamentos para quem estas medidas não vão ter grande impacto, mas para mesmo os clubes de futebol da primeira e segunda liga e para todo o restante desporto, quer do hóquei patins, do handball, quer do basquetebol, pode ser importante, porque estamos a falar de uma redução por atleta na casa dos tais 19.500 euros por ano, o que num plantel poderemos estar a falar numa primeira ou numa segunda liga de €500 mil de redução de custos anuais. Isso pode também tornar Portugal mais atrativo. Luís, deixa-me só introduzir a Paula na conversa. Paula, bom dia. Enquanto bastonária da Ordem dos Contabilistas, considera que este pacote é ou não é promissor? Eu acho que é um pacote promissor e espero que ele não fique só em proposta, como disse o Luís Leão. Essa é aquilo que estamos aqui na expectativa, é de ver como é que vai ser aprovado e se os outros partidos realmente aprovam. Eu acho sinceramente que nesta altura é preciso que politicamente também se faça uma certa reflexão sobre o que se quer para o país e que se também decida, independentemente de quem está a governar ter agora maioria ou não, que estas medidas são bastante benéficas para os jovens portugueses, que ajudarão a reter talentos. Claro que não será a única questão, mas repare, temos aqui um pacote e eu, desde que também falei noutra televisão sobre este assunto, tenho tido vários jovens a abordar-me, muito contentes com estas medidas, se elas vierem a ser aprovadas, que essa é a questão que enfim, estamos todos aqui na expectativa, porque tem um conjunto de medidas, não é só a questão do IRS, é a questão também da habitação. Claramente os salários fora de Portugal são mais atrativos e isso não temos dúvida nenhuma, mas ainda assim com o teletrabalho e com o trabalho à distância é possível trabalhar para empresas fora, estando a viver em Portugal, e isso para estes jovens que têm que conseguem este tipo de contratos é muito promissor, todas estas medidas que estão aqui. Espero então, que Paula, não é certo que a medida passe. Políticas.
Mas queria só dizer aí a questão da habitação. Reparem, os jovens vão para fora também não é só, nesta altura, por uma questão de atratividade só de salários. Antigamente também havia salários mais baixos e muitos jovens ficavam em Portugal. Porquê? Porque tinham outras condições que os outros países não ofereciam, nomeadamente a qualidade de vida e as condições de vida. De facto, com a subida dos preços da habitação, isso tornou-se impossível de conciliar e daí ainda levar mais jovens a irem para fora. Este pacote tem medidas também para a habitação, portanto isto possibilita que os jovens tenham a isenção no imposto de selo, no IMT e, que é uma medida que eu acho que é das mais positivas, a garantia que o Estado vai dar para se conseguir um empréstimo a 100%, porque nenhum jovem, a não ser que tenha ajuda, consegue ter poupanças para iniciar ou comprar uma casa com o valor inicial que era atualmente. Portanto, a Paula é da opinião de que este pacote tem medidas muito promissoras, principalmente para os jovens. A questão que eu faço, e deixe-me só passar ao Luís muito rapidamente, já lhe dou a palavra novamente. Luís, a confirmar-se e a passar este pacote de medidas, 2025 é um bom ano para os jovens comprarem casa, por exemplo? É difícil responder à pergunta porque o que estamos a assistir desde as eleições de março é uma apresentação de medidas avulsas e não de uma visão estruturada para o país. E isso decorre daquilo que foi a opção estratégica do governo de não fazer uma coligação ou de bloco central ou com os partidos à direita, e neste momento nós não sabemos. Porque, por exemplo, quando o governo anuncia no PowerPoint que apresenta as medidas do IRS jovem, por exemplo, diz que isto tem um impacto anual de 1.000 milhões de euros. Estes 1.000 milhões de euros vão ser compensados como? Quais são as contrapartidas que os contribuintes portugueses vão ter que suportar para aguentar esta alteração e estas alterações fiscais? Relembremos no passado que o governo do Partido Socialista eliminou a sobretaxa de IRS e não refletiu nos consumidores em Portugal a redução dos preços do petróleo, aumentando os impostos sobre os combustíveis e, portanto, todos nós, como país, suportamos a redução da sobretaxa de IRS em impostos indiretos. E este é o grande tema que nós temos hoje no país. Estamos sempre a discutir, e parece que estamos em pós-campanha eleitoral, porque parece que vai haver uma campanha eleitoral para além das europeias, mas legislativas, e não há uma visão integrada daquilo que são as grandes opções do país. Nós, como país, quais são as grandes linhas para promovermos o crescimento económico? O objetivo é reter e atrair novos jovens com menos de 35 anos para a questão da segurança social, por exemplo, e para ter maior sustentabilidade da segurança social. Isto visa só reter os jovens qualificados cá para fazer maior desenvolvimento económico, mas então trabalhando para que empresas? Em remoto, como dizia a Paula, e portanto vamos trabalhar para outras empresas ou desenvolver a estratégia, deveria definir melhor a estratégia. Não é nem melhor nem pior, é definir é haver uma visão integrada daquilo que são todas as peças juntas deste grande puzzle. E nós, neste momento, o que vamos vendo é peça a peça e vamos comentando peça a peça sem ter ideia, mas estamos a trabalhar para quê, a contribuir para quê e qual é o sentido em que vamos. E por isso, não sabemos muito bem o que é que aí vem e andamos. Repare, o IRS, que passámos de discutir 1,5 mil milhões de euros para discutir 300 milhões de euros e os dois maiores partidos não se entendem em aquilo que eu diria, em bom português, trocos. Quanto mais para estas medidas estruturais, e depois são os médicos, são os enfermeiros, são os polícias, são os funcionários públicos mais qualificados que têm tido profissões em que nos últimos 20 anos, não são 2 ou 3, nos últimos 20 anos ou têm carreiras congeladas ou têm tido cortes e, portanto, não têm tido as suas carreiras valorizadas como precisamos que a mão de obra qualificada da administração pública seja e, portanto, querem ver as suas carreiras requalificadas. Quem tem que pagar isso? Somos nós, somos os contribuintes. Ao mesmo tempo, assistimos do outro lado da receita, redução do IVA, agora redução do IRS jovem, redução do IRS generalizado, e há uma dívida para pagar e há um compromisso que o país tem que ter de chegar a um rácio de dívida no seu produto que seja sustentável. E ao contrário daquilo que acabámos de ouvir na peça, em que temos, e de forma muito preocupante, candidatos ao Parlamento Europeu a dizer que temos que esquecer a dívida e o déficit, quando o esquecer a dívida e o déficit durante mais de 40 anos é o que leva a que uma percentagem significativa dos jovens
tenham tido que emigrar. Paulo, e precisamente falando falta. de dívida e de déficit, vemos aqui o Governo muito orgulhoso deste pacote e inclusivamente a dizer que será a maior descida de impostos de sempre. Isso vai traduzir-se na vida dos portugueses a confirmar-se a aprovação? Não, sem dúvida que esta medida é muito significativa, mais do que as outras propostas que temos ouvido, nomeadamente a do IRS. Esta medida é de facto muito significativa para os jovens e realmente quando dizem que é a maior dos últimos tempos, não há dúvida que sim. Agora, também percebo a preocupação que o Luís está a levantar, que é onde é que se vai buscar tantos milhões para tudo isto e para suportar, uma vez que a estabilidade em termos da receita também é necessária para depois fazer face às necessidades do país, e essa é a grande dúvida que todos nós, interpretando fora do pacote, isto é, em termos gerais e estruturais, temos que é saber como é que se vai conseguir aqui o equilíbrio. Agora, que este pacote de medidas é de facto muito benéfico para os jovens, pode ter significado na retenção de alguns jovens em Portugal, sem dúvida que sim, e no regresso de alguns jovens. Isso não temos dúvida nenhuma. Espero e volto a dizer que politicamente possa existir o entendimento, obviamente, salvaguardando as questões orçamentais e o encaixe que todas estas medidas têm, que é obviamente necessário, mas acredito que quem apresentou estas propostas mediu isso e que também que se comecem a definir questões mais estruturais, embora este pacote seja um pacote. E que ao ser um pacote é mais estrutural do que outras medidas que têm vindo a ser lançadas a vulso, porque tem um conjunto atrativo para os jovens, em vários impostos, em várias medidas, que é muito benéfico. Agora, também é necessário acompanhar isto com mais habitação, porque se não houver mais habitação, também todas estas medidas, obviamente, que acabam por não ter eficácia. Portanto, é necessário acabar por trazer para a economia algo que se parou nos tempos, nomeadamente a construção, a melhorar todos os licenciamentos, para que estas medidas depois sejam eficazes e que os jovens realmente se sintam atraídos. Agora, do ponto de vista daquilo que significa na vida dos jovens, isto mesmo para concluir, Paula. A medida é muito, muito significativa para os jovens e será uma das maiores descidas de IRS dos últimos tempos. Resta saber se o Parlamento vai ou não aprovar estas medidas. Luís e Paula, muito obrigada aos dois pelo comentário. Desejo-lhes um ótimo fim de semana. Obrigado. Obrigada.